Olá, paz do Senhor. Você está no canal EBD Viva com o pastor Júnior Pimentel. É isso mesmo, EBD Viva com o pastor Júnior Pimentel. Por que eu estou refazendo, a minha fala? Porque hoje eu estou excepcionalmente na casa da minha mãe, Dona Preciosa de Jesus. Preciosa Coutinho de Jesus Pimentel. Ela tem 99 anos de idade e eu estou aqui cuidando da minha mãe hoje, mas não deixei de ter o meu compromisso com os irmãos e irmãs, trazendo conteúdo da lição número 9 que nós vamos estudar hoje, Este trimestre estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É um trimestre inteiro estudando as sutilezas, até a 12ª, Porque na 13ª lição desse trimestre, nós vamos saber como nós vamos fazer, biblicamente falando, para nós não cairmos nas sutilezas de Satanás. Muito bem, hoje nós vamos aprender a lição de número 9. Eu peço a você que está conosco, compartilhe o nosso material, irmãos. Nós precisamos que você compartilhe para ele chegar a outras pessoas. E nós conseguimos manter esse canal no ar, Muito bem. Além de compartilhar, você precisa, lógico, clicar aí no sininho para você receber todas as atualizações em tempo real, além de, com certeza, estar nos agraciando aí com a sua audiência em nosso canal semanalmente. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Vamos lá? A lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. É isso, Hoje nós vamos estudar a sutileza deste movimento que é chamado de desigrejados. Vamos lá para o texto áureo da lição de hoje. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está registrado em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Irmãos, devemos seguir a inerrante, a infalível, a inspirada palavra de Deus. Não podemos seguir modismos. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Pois quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós não caímos nas sutilezas, nas ciladas do inimigo. É isso que esse texto de hoje nos traz, a lição de hoje nos traz. Precisamos estar reunidos, unidos num propósito, porque as brasas juntas, elas ligam, acendem a fogueira santa, que nós vamos aí no dia a dia nos fortalecendo uns aos outros e cada dia mais participando, ouvindo a palavra, adorando a Deus, louvando, ofertando, estando juntos na igreja para buscarmos ao Senhor. Vamos já para a verdade prática da lição de hoje. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Muito bem. Nós já vamos adentrando daqui a pouco já na leitura bíblica em classe, mas a verdade prática nos traz que este movimento dos desigrejados não está contido na Bíblia, porque nós acabamos de ler a essência da palavra de Deus, que é que nós precisamos estar reunidos, unidos, e temos todo um ritual, uma liturgia no culto para nós adorarmos ao Senhor. É ali juntos, no templo, que nós precisamos adorar o Senhor. Claro que igreja somos nós. Nós somos a igreja viva neste mundo, E só existem duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa que nós vemos, e a invisível é aquela que está dentro da visível, que quando a trombeta ecoar, as pessoas, esses servos do Senhor, vão ouvir o toque, o ecoar da trombeta e serão tirados. A igreja invisível será retirada da igreja visível e nós vamos morar com Cristo durante a eternidade. Você crê? Eu creio. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, com inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, quando é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Muito bem, aqui traz-nos a leitura bíblica em classe, diversos ensinamentos, irmãos, porque nós precisamos estar reunidos para nos confortar, para nos admoestar, para nos estarmos uns com os outros, como diz a palavra de Deus, nos estimulando para seguirmos a caminhada. Irmãos, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nós, quando aceitamos a Cristo, a palavra diz que é um processo. Nós vamos prosseguindo até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então, não é uma situação estanque que você aceitou ali, está salvo, salvo para sempre. Nós cremos que precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, dizendo, como diz lá no versículo, no Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se alguém pode tomar a nossa coroa, se nós precisamos guardar o que nós temos, então isso quer dizer que nós precisamos permanecer nos caminhos do Senhor, reunidos na sua casa, para que nós então, a cada dia, buscamos aí adoração dentro do templo e não ficando desigrejado, achando que isso não é uma causa que está registrada na Bíblia, né? Não somos aí e não trazemos, as Assembleias de Deus do Brasil não traz esse ensinamento para os seus escolhidos. Muito bem, para os seus servos, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus membros. Muito bem, vamos à introdução da lição de hoje. Eu vou hoje fazer algumas leituras, vou também compartilhar com os irmãos alguns textos e nós vamos prosseguir. A lição vai ser um pouco mais rápida, mas nós vamos com certeza sermos abençoados por Deus e abençoar a sua vida e também receber a bênção de Deus em nossas vidas, porque quando nós estudamos, nós precisamos sentar também para aprender. Aprender de quem? Do Espírito Santo, que também faz um trabalho aqui na terra, um trabalho aqui na terra de sempre está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo, além de levar as nossas súplicas a Jesus com gemidos inexprimíveis, e este intercede ao Pai por nós. Vamos lá, introdução. Das últimas décadas, os desigrejados, os também conhecidos sem igreja, cresceram em escala exponencial. Tem estatísticas, principalmente com o advento da pandemia, irmãos, que cresceu muito esse movimento dos desigrejados. As pessoas agora acham que pode assistir uma live em casa, o culto, e não estar presente mais adorando ao Senhor na igreja. Mas não é isso que a igreja, que a Bíblia Sagrada traz. No versículo que nós lemos no nosso texto áureo. E nós ficamos com o quê? Com a palavra de Deus, Porque ela é a nossa única regra de prática e de fé, Muito bem. São pessoas que dizem serem cristãos, mas não estão filiadas a igreja nenhuma, Paradoxalmente, esse grupo religioso diz que não possui hierarquia religiosa, o código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde a pessoa, ao se reunir, diz que ser o legítimo modelo da igreja no Novo Testamento, irmãos? Nesse aspecto, acredita que reproduzir os cristãos primitivos, outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Aí vamos aí deixar alguns comentários para os irmãos, As pessoas, irmãos, acham muitas das vezes que a única posição
acertada é a dela. Nós não defendemos isso. Nós defendemos que a única posição acertada é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática das Assembleias de Deus. Nós não estamos baseando a nossa doutrina em homem algum, alguma revelação, não é isso não. Nós estamos baseando a nossa doutrina na palavra de Deus, né? Lá desde o Antigo Testamento, né, Moisés construiu o tabernáculo. E de quem originou a ideia? Do nosso Senhor Deus. Deus que deu as medidas, tudo aquilo que ia estar contido no tabernáculo foi o Senhor Deus. E ele então orientou por meio de Cristo Jesus. Jesus foi um frequentador, ele frequentava o tabernáculo. Apesar de que, na sua caminhada aqui na terra, qualquer lugar e para qualquer quantidade de pessoas. Jesus ali, quando tinha uma multidão, ele só queria falar para a multidão. Não. O Salvador da humanidade tinha diálogos, como o diálogo com ele com a mulher samaritana ali perto do poço de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falava para falava para os 12, falava para 1.000, falava para 2.000, falava para a quantidade, 5.000, né? Ele falava. Então, nós devemos aprender com esta lição. Muito bem, o tópico de número 1, a visão prática do movimento dos desigrejados. Subtópico 1, um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra a forma de organização e institucionalização da igreja, a igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição, né, alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ser um clero, um código doutrinário, um credo, que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Irmãos, antes, né, a igreja, o povo de Deus, era regido num regime teocrático. Era Deus que governava. Aí um povo, quando lá no Antigo Testamento, Samuel, como juiz, né, era juiz, e o povo pediu que queria um rei como as nações circunvizinhas. E aí Deus deu. Deus deu um rei, mas Deus, por meio do profeta Samuel, né, ele, de fato, alertou o seu povo, o que viria após disso. E nós vemos hoje, né, aqui, nesse ensino anti-institucional, que muitas das vezes as pessoas se apegam, irmãos, em versículos. E esses versículos são criados como pretexto. E não tem ali, né, o contexto daquele versículo para que nós, então, estejamos firmados na palavra de Deus. E quanto mais nós aprendemos a palavra, nós estamos, então, preparados para que nós possamos combater as sutilezas do maligno, que vem com um sapatinho de algodão, tentando dissimular, tentando ali infiltrar no povo do Senhor, porque os dele já são dele, e ele quer então tirar aqueles que têm a sua salvação e quem tem crido no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós já vamos aqui para o ponto de número 2, o subtópico de número 2, o ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também a todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores, né? Como está lá, irmãos, né, em Efésios. O próprio comentarista traz aqui, né, 4, versículos de 11 a 14, está lá, escrito, registrado na palavra de Deus, que ele chamou, inclusive, quais são as regras, qual deve ser o perfil de um homem de Deus que deve ser, ao ser escolhido para esse ministério. Então Deus, na sua infinita sabedoria, encaminhou para a terra
o seu Filho Jesus Cristo, que estava lá desde a fundação do mundo. O inimigo quis sabotar o plano de Deus, né? Levando o homem ao erro, ao pecado, mas Deus tinha um plano, e este plano estava instituído desde a fundação do mundo, que é o quê? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é? Então, o Espírito Santo estava lá, a Trindade na fundação de tudo, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E aí, irmãos, sabemos que, né, este plano maravilhoso que deve ser ensinado nas nossas classes da escola bíblica dominical, no nosso país, no mundo, né, devem frisar o plano da salvação. Devem frisar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o evangelho, ele é simples. Olha só, Gunnar Wingre, Daniel Berg trouxeram lá, né, um recado muito simples. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Olha só, e muito hoje, este movimento pentecostal das Assembleias de Deus no Brasil é em primeiro lugar, é a primeira igreja, a maior igreja no Brasil. Olha só, irmãos, esse avivamento de Atos 2 que nós vimos na lição passada. Hoje, nós estamos trazendo este ensinamento aqui, precisamos estar atentos, porque esses ensinamentos anticlerical, né, também é visto pelos homens quando querem, irmãos, trazer uma solução, né, como teve lá no passado. No passado, muitas das vezes, as pessoas se incomodavam, né? Hoje, claro, tem muitos erros doutrinários, tem muitas situações que nós vemos, desvios doutrinários, mas nós precisamos focar a nossa mentalidade naquilo que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Bem-aventurados são quem? Lá Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus. Precisamos ler, ouvir e guardar a palavra de Deus para que nós não caiamos nessas sutilezas do inimigo. Vamos ao final, então, do subtópico 1. Da mesma forma que são contra o institucionalismo de toda forma de estrutura arquitetônica da igreja, não aceitam, né, que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles, né? Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Olha só, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, e um dia, pela oração de vários irmãos do meu pai e da minha mãe, Dona Preciosa de Jesus, que quando eu saía para a balada, saía para o mundo, minha mãe estava ali de joelhos dobrados orando por mim. E Deus fez uma obra maravilhosa em minha vida. Um dia eu voltei na igreja, depois de passar por uma situação muito difícil na minha vida, e ouvi um hino. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. E neste dia eu me reencontrei com o Senhor. Tirei um maço de Hollywood do bolso, joguei fora, quebrei meu cordão e voltei para os caminhos do Senhor. E ali, hoje, Deus me fez, né, ali um obreiro da casa do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor. E estou aqui falando com você nesse momento. Não sou nada, sou simples servo de Deus. Mas pela graça de Deus nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. E cremos que um dia nós vamos morar no céu. E é ali na igreja que eu fui alcançado, né, pelo verdadeiro encontro com o Senhor. Porque filho de crente não é crentinho. Apesar de meu pai ser um pastor, eu não era um pastorzinho. Eu precisei ter um encontro real com o Senhor. E é isso que nós estamos pregando, para que nós possamos levar almas. Não é entrar na igreja, estar ali todo dia só como se fosse engordando, né, entre aspas, espiritualmente e querendo a salvação só para nós. Aquilo que é bom, nós precisamos de socializar, nós precisamos de levar para outros, não é? Então nós precisamos de levar a palavra de Deus em todo o tempo e fora do tempo também. É isso que a palavra nos diz. Vamos entrar já no tópico de número 2, a natureza da igreja neotestamentária. Um organismo. Muito bem. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Isso, cada célula, cada parte desse corpo faz parte do corpo de Cristo que está
Lá nós estamos, irmãos, enxertados na videira verdadeira. E nós somos, Jesus é o cabeça desse corpo, é o cabeça da igreja, e nós somos membros desse corpo. E cada um de nós fazemos parte, com certeza, né? É isso que a palavra nos diz, desse maravilhoso corpo, né? Está lá registrado em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, que nós não vamos ler hoje. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo e pertence a diferentes povos, irmãos. Não há acepção de pessoas. Não há. Leve isso para a sua sala de aula. Não há. Pode vir do jeito que vier. Cheio de carrapicho, como eu disse anteriormente. É ali que é o lugar que vai ser tratado. Venha como estás, é isso que Jesus disse. E o João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não é alguns, é todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Cristo é inclusivo, não é exclusivo de alguns. Não, absolutamente. Ele está para todos e Deus ama a todos indistintamente. E aquele que ouve as palavras do Senhor, sim, estes que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, com certeza iremos ter um galardão e moraremos e receberemos a coroa da vida do próprio Jesus Cristo. No subtópico 2, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente não existe este organismo, né? Bem, sem organização. Como que vai ter um organismo sem organização? A função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano também é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui uma organização. Lá na igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, por profetas, por evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, né? Conforme nós vemos aí em Efésios 4:11, Atos 6, de 1 a 6, né? O que o comentarista vem trazendo aqui. E nós também trazemos para os irmãos, né? Aqui, né? O comentarista traz, querer institucionalizar, né? Ter uma igreja sem liderança, irmãos, sem regras, sem disciplina, isso beira, né, a anarquia, não é? Aquilo não tem princípio, não tem regras. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso aí. Precisamos estar atentos. Já tiveram muitos movimentos que caíram por terra. Tem G12, tem o movimento aí do dente de ouro, tem também, e tem inúmeros que nós já vimos. E aí, irmãos, eram passageiros. Por quê? Porque as portas, né, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque o inimigo, ele ronda, né, ele está rondando no nosso derredor, buscando quem possa tragar. E pode ser, irmãos, por meio de um sapatinho de algodão, por meio de uma sutileza, que quando a gente abre o olho já foi. Então, esses assuntos que nós estamos estudando nesse trimestre nos remetem a nós estarmos atentos. Vigiai e orai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, nós não estamos em um momento de estarmos tranquilos, tranquilões, porque qual de nós não tem problema nessa terra? Qual de nós? Se a gente não tiver nenhum problema, então nós não estamos no mundo, não. Você não é um terrestre, é um extraterrestre. Porque o que está escrito na palavra? No mundo, Jesus dizendo para nós, tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então nós precisamos estar conscientes que nós precisamos estar com a nossa vida pautada nas mãos do Senhor e sempre meditando na sua palavra, né? Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem, vamos lá ao tópico de número 3, a importância e necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Como família de Deus, a igreja de Cristo tem o seu cabeça, né? Contudo, como acontece em toda a família, a igreja também possui comando.
né? Direção e regras, às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, né, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração com o crente da igreja local, a comunhão, né? Muito bem. E aí os sentimentos de irmandade, né, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente e a igreja local. Efésios 2, 15 e 16. Nós somos feitos por Deus seres gregários. Nós precisamos interagir. Primeiro devemos buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar ao Senhor. Devemos confessar as nossas falhas uns aos outros. Devemos perdoar. Devemos buscar o perdão. Devemos estar ali reunidos, né? A igreja é a família de Deus. Nós não podemos abrir mão disto, irmãos, com uma novidade que vai chegando por aí. Olha que as pessoas chegam para nós, tentam nos convencer disso. Como que nós vamos combater isso aí? Firmados na palavra de Deus. É assim. E ali, como membros do corpo de Cristo, irmãos, nós precisamos estar confortando uns aos outros, observando as dificuldades uns dos outros, apoiando uns aos outros. Não é fofocando, trazendo coisas negativas, falando mal do irmão. Eu já falei aqui em minhas aulas anteriores, eu nunca vi meu pai chegar num culto da igreja, né, e falar que tinha acontecido A ou B ou coisa negativa. Ele sempre trazia que o culto tinha sido maravilhoso. Já saía cantando: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Já saía cantando e voltava, né, entusiasmado, falando bem da palavra de Deus. Foi nesse ambiente que eu fui criado. Devemos ter cuidado com isso, para que nós não possamos estar trazendo ao chegar da igreja, irmãos, né, uma situação negativa perto de nossos filhos e achar que ele não entende, não. Ele está ali de antena ligada e amanhã ou depois ele vai falar: é para esse lugar que eu quero ir? Não, não quero ir. Então, lá é onde Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, está presente no nosso lar. Nós precisamos nos preparar, buscar santificação, orar, se preparar antes de ir para o templo adorar. Claro que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, onde tinha os santos dos santos. Hoje nós temos acesso. Em nossas casas nós podemos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, na faculdade, como eu disse, no trabalho, em todo lugar, né? Mas nós precisamos nos reunir também, para nos fortalecer na fé, para comungar, para participar da Santa Ceia do Senhor, que Ele instituiu para que nós participássemos. É isso que nós estamos aprendendo nessa lição. Subtópico 2, já estamos indo para o final da nossa lição de hoje, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim a família foi criada. Para que agora, pela igreja, observem bem, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Está registrado lá em Efésios 3:10. Há uma guerra espiritual no ambiente invisível que nós não vemos. A guerra entre o bem e o mal, ela está travada. Nesses últimos dias, amados, nesses últimos dias, queridos, nós precisamos estar atentos às sutilezas de Satanás, para que nós não possamos ser tragados por ela. Precisamos estar atentos. O inimigo chega de forma sorrateira e ele nos conhece muito bem, como conhecia a Eva, que ela falou: olha, essa fruta aí, esse fruto da árvore da vida, é isso daí, ó, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Ele olhou: que maravilha, que fruto maravilhoso, é isso, come, isso daí não vai fazer mal não. E o inimigo hoje tem essa mesma artimanha
de chegar no meio do povo evangélico e tentar infiltrar ideias contrárias à verdadeira doutrina da palavra de Deus, né? Não são usos e costumes, não, irmãos. Nós estamos defendendo a doutrina da palavra de Deus. Muito bem, né? A igreja não pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Muito bem. Lá no céu, irmãos, não vai ter placa denominacional, não. Como eu disse no início da lição de hoje, existem apenas 2 igrejas, visível e invisível. Quando a trombeta ecoar, a invisível vai ser retirada de dentro da visível, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aquele que perseverar até o fim, irmãos, até o fim, este será salvo. Nós precisamos buscar, né, chegar à estatura de varão perfeito. Quantos, né, morreram, né, passaram para o Senhor durante a pandemia? Quantos, irmãos? Jesus já voltou para eles. Eles já foram. Quantos que nós conhecemos, que eu e você conhecemos? Precisamos estar preparados. Não precisamos, não podemos dizer que amanhã nós vamos nos preparar, não, né? Precisamos estar com Cristo, vigiando, orando todo o tempo, para que o nosso trabalho, como nós sabemos, se nós fizermos esse trabalho aqui na terra, inclusive de pregar o Evangelho, né? Nós temos 1 Coríntios, né, dizendo lá que, né, portanto, meus amados irmãos, 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bem, a conclusão da lição de hoje, já chegamos aqui na conclusão. Nessa lição nós vimos como desigrejados pensam, agem em relação à igreja. Acreditam ser possível que a igreja, é possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há um mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e também conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar ao homem, não, muito, absolutamente, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Muito bem, fiquemos, irmãos, com os registros da palavra de Deus. Observemos a palavra de Deus. Deus nos quer na sua lida, buscando outras almas, porque a Bíblia diz que tem mais valor uma alma do que o mundo inteiro. E se aquele que ganha almas, sábio é. Nós precisamos estar firmados no Evangelho de Cristo e nos reunindo, porque nós juntos somos separados, somos brasas, mas juntos nós fazemos parte dessa fogueira santa, né? Pentecostal, que vive Atos 2, que vive aí, que crê nos dons espirituais, que a cada dia, né, que vai se passando, nós vamos nos fortalecendo na fé, nós vamos ouvindo as pregações, o culto, nós vamos ofertando na casa do Senhor, porque é bíblico também, para que nós então, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, que Ele vai voltar, Ele voltará, temos certeza disso, e nesse dia que Ele voltar, nós podemos nos encontrar com Ele, porque Ele disse que Ele foi preparar lugar para nós, e nós estamos aqui prontos para ouvir o seu chamado. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque estamos, Senhor, diante da Tua presença nesta tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada. Eu não sei qual hora que o meu irmão, a minha irmã em Cristo está acessando esse material. Mas, Pai, eu peço que Tu, Senhor, por meio do Espírito Santo, venha confortar a cada coração,
que precisa de um acalento, que precisa de um consolo, que precisa, Senhor, que o Teu Espírito Consolador venha como bálsamo de Gileade em sua vida, acalmar, acautelar. Ó Senhor, e que essa pessoa, esse irmão, essa irmã possa ser renovado, possa ter o seu ministério renovado e possa, Senhor, dar saltos de alegria em sua presença e pode estar sendo usado como uma ferramenta nas suas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro, Pai. Ó Deus querido, Senhor, ouve, Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho que está intercedendo por nós, Pai, para que nós possamos alcançar a vida eterna e que possamos envergonhar o inimigo e um dia possa estar morando contigo, Senhor, aí no céu. É nisso que nós cremos, Senhor. Abençoa que cada irmão, que cada irmã continue firme na sua sala de escola bíblica dominical, ensinando, aprendendo e caminhando até aquele grande dia que nós vamos ser servidos por Ti, Jesus, aí nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Não reparem nem o nosso fundo hoje. Espero que vocês possam ter sido elevados espiritualmente com a lição de hoje e que ela possa, de alguma forma, trazer o seu intelecto por meio do Espírito Santo, que você tenha obtido, algo que você possa levar para a sua sala de aula, tanto como professor, como aluno, ali no próximo domingo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.